Pais amados, vamos adorar o nome do Senhor com o hino de número 301, crer e observar. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda, tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas que a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante, real. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, sim, com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Aleluia. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê graça e nos fale conosco nesta manhã. Pai querido, muito obrigada pela noite que passamos. Obrigado, ó Deus, por mais um dia de vida na Tua presença. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, reunida, cada uma em seus lares, mas conectados, Senhor, para estarmos juntos, Te adorando, prestando esse culto de louvor e adoração ao Teu nome. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Desperta em nós cada dia o desejo de querer aprender mais e mais do Senhor, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão, de cada servo e serva Tua, Deus, que faz parte da IBMO. Abençoa o nosso amado pastor, a sua esposa, abençoa a liderança, abençoa os diáconos, abençoa as mulheres, abençoa o departamento infantil. Ó Senhor, toma conta dos nossos projetos, colocamos tudo diante das Tuas santas mãos. Abençoa nossas famílias, Deus. Livra-nos de todo o mal, Senhor, durante esse tempo de pandemia, ó Deus, que o Senhor venha estar guardando cada servo Teu, cada família dos Teus servos, meu Pai. Também Te pedimos que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades. Nós Te pedimos e agradecemos tudo isso, em nome de Jesus, Teu Filho, que vive e reina para sempre.
Amém. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, que registra a caminhada da igreja de Jerusalém até Roma. E os capítulos de 1 a 7 vai mostrar o avanço da igreja de Jerusalém e da Judéia. Hoje nós vamos começar ao capítulo 7 de Atos, que fala a respeito da defesa de Estevão e o seu martírio. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Nós temos aprendido ao longo dessas aulas, muito bem feitas por sinal, que a igreja ela sempre sofreu oposições e perseguições, tanto dos de fora quanto dos de dentro. E também a vida dos servos do Senhor nunca foi coisa fácil. Bom a gente estudar sobre isso. A trajetória da igreja sempre mostra lutas, perseguições, tribulações, mas também o triunfo da igreja, dos servos do Senhor, porque Deus está conosco. Glória a Deus por isso. No capítulo anterior, nós vimos que os amados transformaram as crises em oportunidades. É o que nós devemos fazer também enquanto passarmos aqui. Mas dentre os homens, dos 7 homens que foram escolhidos pela igreja para serem os diáconos, para servirem as mesas, a diaconia das mesas, 2 deles também se destacaram pela diaconia da palavra, em pregar a palavra de Deus. Foram Estevão e Filipe. E nós vimos que alguns membros da igreja, ou da sinagoga dos libertinos, discutiram com Estevão, mas não puderam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito com que ele falava. Por isso eles subornaram falsas testemunhas para acusarem Estevão de blasfemar contra Deus e contra Moisés. Eles acusaram Estevão de falar mal tanto da lei quanto do templo. E olha que a lei era a palavra de Deus revelada. E o templo é o lugar sagrado dos judeus. Então, acusar alguém de ir contra esses princípios, contra esses valores, é verdadeiramente condenar à morte. Então, a multidão enlouquecida arrastaram Estevão até o Sinédrio para que fosse julgado pelo Sinédrio, 71 membros. E o sumo sacerdote, que é o presidente, ele interroga Estevão a respeito das acusações que pesavam sobre ele. É o que nós vamos ver no capítulo do texto bíblico que será lido agora pelo nosso irmão Ademar. Graça e paz a todos. Irmãos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 7, versículo 1 até o 8. O discurso de Estevão. Perguntou o sumo sacerdote: é isso verdade? Respondeu ele: irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Ele não lhe deu nela herança, nem ainda um palmo. Prometeu-lhe, porém, que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora naquele tempo ele não tivesse filho. Deus lhe falou assim: a tua descendência será peregrina em terra alheia, e a sujeitarão e a escravidão, e a maltratarão por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação, os que tiver escravizado, disse Deus. Depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança, a circuncisão. E Abraão gerou Isaque e o circuncidou. Ao 8º dia, Isaque gerou
a Jacó e Jacó os 12 patriarcas. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, meu amado. Deus abençoe. Depois que o sumo sacerdote faz a pergunta a Estevão se aquilo tudo era verdade ou não, Estevão então profere um longo e bem estruturado discurso em sua defesa, fazendo uma retrospectiva de toda a história da redenção e deixando claro que ele era inocente daquelas acusações que estavam fazendo contra ele. E ele, com muita coragem, além de se defender, ele também acusou os judeus de desobedecerem a lei, de desonrarem o templo e de matarem o Messias. O discurso de Estevão, ele relembra os capítulos mais importantes da história de Israel. Foi o período dos patriarcas, o cativeiro no Egito, o êxodo, que é a saída do povo de lá do Egito, a entrega da lei, a monarquia, a construção do templo e a vinda do Messias. E nesse discurso, Estevão, ele destaca, alguns personagens ganham uma atenção muito mais especial. São eles Abraão, José, Moisés, Davi, Salomão e finalmente o Senhor Jesus. Ele mostra que a característica comum nesses períodos que foram citados era que a presença de Deus, ela nunca esteve limitada a um lugar específico. Deus é um Deus vivo, é um Deus que se movimenta, é um Deus que anda com o seu povo, que acompanha e guia o seu povo nessa caminhada. Os judeus haviam interpretado a palavra de Deus de maneira errada. Eles julgavam que a presença de Deus era estritamente limitada a Israel e ao templo. E Estevão mostra para eles que as grandes aparições e intervenções de Deus aconteceram fora de Israel e fora do templo. Por exemplo, Deus apareceu a Abraão, Deus chamou Abraão. Onde Abraão estava? Lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Deus se manifestou a José, onde? Lá no Egito. Deus chamou Moisés para liderar o povo, para libertar o povo. Onde estava Moisés? Dentro de Jerusalém? Dentro da terra de Israel? Não. Moisés estava no deserto de Midian. Então Estevão, ele fez questão, de uma maneira detalhada, historicamente comprovada, mostrar que os judeus estavam errados. Que a história de Israel não era aquela que eles estavam contando. E é isso que nós vamos conhecer. Quando Estevão fez a defesa, ele usou alguns argumentos interessantes. A defesa dele foi dirigida primeiro ao Sinédrio e também aos demais membros do povo judeu. E quando ele se dirigiu para essas pessoas, para a sua defesa, ele usou palavras de afeição e de reverência. No verso 2 do capítulo 7, ele chamou-os de irmãos e de pais. Amados, eu aprendo aqui uma coisa interessante com Estevão. Quando nós formos expor a nossa opinião ou a nossa defesa a respeito de alguma coisa, de algum problema, de alguma situação, de algum ponto em que nós discordamos, nós precisamos ser brandos, nós precisamos ser respeitosos, sermos objetivos, termos argumentos claros e precisos. Estevão fez isso. Quando ele mostrou o ponto de vista dele, o que ele estava defendendo, por que ele pregava a respeito de Jesus e a respeito do povo de Israel com tanta veemência, com tanta autoridade. Ele fez isso de maneira branda, para que eles entendessem. A defesa de Estevão também teve outro argumento. Ele fez um relato histórico e foi contextualizando, foi fazendo a aplicação prática.
quando ele trouxe à luz a respeito dos patriarcas, a respeito de Moisés, dos profetas, ele foi mostrando na prática, comparando. É como ele disse, olha, assim como José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, mas mesmo assim Deus o escolheu para ser o libertador do povo. Vocês também rejeitaram Jesus. Assim como Moisés foi rejeitado pelo povo, pelo seu próprio povo, Jesus também foi rejeitado por nós, por vocês. Então ele compara, ele faz a aplicação prática de tudo aquilo que ele estava pregando, de tudo aquilo que ele estava falando. Ele também argumentou que os judeus diziam que a verdadeira adoração deveria estar atrelada à lei de Moisés. Mas isso não era possível, porque Deus, o Deus da glória que apareceu a Abraão na Mesopotâmia, muito antes de Moisés. Eles davam tanta ênfase a Moisés, tanta ênfase à lei, que eles esqueciam que Deus, antes de chamar Moisés, chamou Abraão. Uma outra coisa que eu aprendo aqui com Estevão. Estevão era conhecedor da história de Israel, conhecedor das profecias, conhecedor da palavra. E isso me inspira também a conhecer a palavra. Isso deve inspirar você, meu irmão, minha irmã, a conhecer a palavra. Estude a Bíblia, estude as profecias, para que você tenha argumentos, para que você tenha autoridade na hora de falar, na hora de pregar. Você possa mostrar com fatos, com base, a palavra de Deus e refutar e desmentir qualquer pessoa que queira trazer uma heresia, qualquer pessoa que queira falar contrário ao que a palavra de Deus ensina. Mas vemos aqui outra coisa. Além de mostrar que a verdadeira adoração não deve estar atrelada à lei de Moisés, mas sim a Abraão, ele mostra também que o centro, o cerne do mosaísmo da lei de Moisés não foi dado a Moisés, foi dada a Abraão, antes que Abraão tivesse descendente ou que alguém pudesse deleitar-se na lei. Deus fez a promessa a Abraão: em ti serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Então a verdadeira adoração não foi no Sinai, mas foi em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Não foi com Moisés, foi com Abraão. A promessa do Messias também não foi com Moisés, foi com Abraão. E de igual forma também o pacto da circuncisão. A Bíblia deixa claro que o povo judeu se gloriava como sendo a essência da lei, a circuncisão. Mas também não havia começado com Moisés, foi com Abraão. Vocês lembram que Deus instituiu a circuncisão a Abraão? E quando ele teve Isaac, Abraão, Isaac e todos os membros, a parentela, os escravos que moravam com Abraão, tiveram que se circuncidar. Então a presença de Deus para proteger e libertar o povo também não começou no Sinai, mas foi com José no Egito. Vocês veem aí que os judeus estavam dizendo uma coisa quando na verdade era outra. Quando o templo foi edificado, por exemplo, os judeus eles passaram a adorar o templo em vez de adorar a Deus no templo. A gente vê aqui uma certa idolatria do povo judeu para com o templo, uma verdadeira inversão de valores. E eu estava pensando nisso, amados. Nesse tempo que nós estamos confinados em casa, sem podermos congregar juntos na igreja, tem muita gente ainda que critica, achando que se você não fizer o culto no templo, que não tem valor, porque tem que ser no templo. Mas nós já aprendemos, através das pregações, através até dos estudos aí na igreja, que Deus habita em nossos corações. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Você, meu irmão, é templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz isso. O Espírito Santo vive em nós.
e em todo aquele que aceita Jesus como Senhor de sua vida. E nós também podemos erguer altar de adoração em nossas casas. A igreja está onde você estiver, onde eu estiver, porque nós somos igreja. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E graças a Deus que a gente não tem essa visão distorcida de que o templo é mais sagrado do que Deus, que o templo deve ser idolatrado. Não. O templo tem que ser visto, valorizado. Devemos usar o templo, sim, para as nossas reuniões, para os cultos que nós prestamos a Deus, para a nossa adoração, para a pregação da palavra, mas não idolatrado como os judeus faziam. Que a gente aprenda isso também. Esse longo discurso de Estevão foi considerado uma proclamação sutil e inteligente do Evangelho. John Stott chega a dizer que a preocupação de Estevão era demonstrar que a sua posição, longe de ser uma blasfêmia por desrespeito à palavra de Deus, antes a honrava, glorificava a Deus. Isso porque o Antigo Testamento confirmava o seu ensino sobre o templo e sobre a lei, especialmente ao profetizar sobre o Messias. Portanto, eram os judeus e não Estevão que estavam negando a lei. Vamos agora examinar as principais personagens mencionadas por Estevão e vamos extrair lições preciosas, importantes e oportunas para a nossa vida pessoal e como igreja. Queremos convidar a nossa amada irmã Dora para estar falando a respeito de Abraão, o pai das nações. Está no capítulo 7, de 1 a 7. Pedir ajuda às universitárias. Fala aí, Dora, por gentileza. Deus chama Abraão e ele faz promessas. E este chamado não lhe deixou outra decisão, senão a da obediência e da fé. Ele não questionou em nenhum momento, ele questionou para onde vou, ou quando eu devo ir, ou quando estas coisas que o Senhor está prometendo vão acontecer. Em nenhum momento, Abraão questionou, ele sempre teve prontidão em obedecer. Isso a gente pode ver mais tarde, no decorrer da história. O texto sagrado nos diz que ele partiu como o Senhor lhe ordenara, sem saber para onde ia. Devemos nos lembrar que Abraão era um homem que não conhecia Deus. Ele era um homem que nascera numa cidade que adorava outros deuses. Mas ainda assim o Senhor o chamou, porque o Senhor nos conhece, e o Senhor sabe, procura aqueles que ele sabe que irão obedecer a sua voz, que irão obedecer a sua palavra. Podemos dizer que Abraão creu no Senhor, ele creu no que o Senhor lhe disse. Ele colocou sua fé no Senhor, ele tinha fé na palavra de Deus. Ele sabia que Deus era digno de toda a confiança. E a sua confiança estava inteiramente em Deus. Então, por crer em Deus, Abraão foi obediente e partiu para uma terra distante. E o resultado foi essa fé que o levou a agir como Deus queria. Então, como eu disse no início, Deus sabia que Abraão seria aquela pessoa que iria obedecê-lo. E aquele que nós conhecemos como o amigo de Deus, o pai da fé. Obrigada, minha amada, pela sua ajuda, pela sua participação nessa escola. Então nós vimos aqui que Estevão começa com Abraão, porque ele sabia que toda a história do povo de Israel começa com ele. E como a nossa amada irmã falou,
Abraão tinha algumas características inconfundíveis e Estevão estava ressaltando essas características. Que Abraão foi um homem obediente ao chamado do Senhor. A obediência é algo inquestionável na vida de Abraão. A segunda característica é que ele foi um homem de fé. Abraão foi considerado o pai da fé. E a terceira característica é que Abraão é um homem de esperança. Apesar de nunca ter visto plenamente a promessa realizada, jamais duvidou que ela se cumpriria. Isso está em Romanos 4:20. A atitude de Abraão de sair da sua terra em obediência ao chamado de Deus reprovava os judeus que acusavam Estevão. Nós aprendemos aqui, amados, que nunca devemos duvidar das promessas do Senhor. Quando Deus promete, Ele cumpre verdadeiramente. E nesse tempo de confinamento que nós estamos passando, é preciso a gente se apegar às promessas de Deus. Que Ele cuida do seu povo, que Ele está nos guardando, que Ele está conosco, que Ele nunca nos desampara. Nunca duvidar da promessa. John Stott chega a dizer que não podemos deixar de ver a ênfase que Estevão dá, ou que Estevão coloca na iniciativa de Deus. Ele mostra que foi Deus quem apareceu para Abraão. Foi Deus quem falou com Abraão. Foi Deus que enviou, quem prometeu, quem fez as promessas. Foi Deus quem julgou o povo que escravizou os israelitas. E foi o mesmo Deus que enviou o libertador. Desde Ur a Harã, de Harã a Canaã, de Canaã ao Egito e do Egito de volta a Canaã, Deus estava dirigindo cada etapa da peregrinação do seu povo. Isso porque Deus lhes dera a aliança da circuncisão, que nós vamos falar um pouco também. Assim, muito antes de existir um lugar santo, existia um povo santo, com o qual Deus havia se comprometido. Olha que coisa linda, é Deus quem dirige a nossa vida, a sua vida e a minha vida. Ele quem dirige a nossa história, Ele é o dono da história. Ele escreve a nossa história e não nos deixa sozinhos, Ele vai conosco. Cada etapa, cada passo o Senhor está conosco. E Deus fez uma aliança com o povo, com Abraão, a aliança da circuncisão, que vocês podem ver na Bíblia no capítulo de Gênesis. Abra aí a palavra de Deus. Não sei se alguém já comentou esse assunto com você, mas é muito interessante saber. A instituição da circuncisão está no capítulo 17, a partir do verso 23 do livro de Gênesis. Uma aliança que Deus fez com o próprio povo, onde todo macho deveria ter o prepúcio circuncidado. Era um sinal, era um sinal visível, externo da aliança de Deus com aquele povo especial, particular. Nós hoje temos uma aliança com o Senhor. Não é uma marca na pele, mas nós temos o Espírito Santo, é a marca da promessa. É o sinal de que você pertence a Deus, de que eu pertenço a Deus. A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, meu amado, esta aliança, este sinal visível de que você tem negócio com Deus, que você tem compromisso com Deus, tem que ser deixado bem claro. Que você é de Deus e que Deus se agrada da sua vida. Aqui diz que Thomas Whitlaw sintetiza a experiência de Abraão em alguns pontos distintos. Diz que ele mostra uma gloriosa visão para Abraão. O Deus da glória apareceu a Abraão. Mostra também uma pesada ordenança. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Mostra uma promessa magnificente. Prometeu-lhe dar a posse da terra e depois dele a sua descendência. Também fala de uma esplêndida fé. Então ele saiu da terra dos caldeus. Mostra um doloroso desapontamento. Na terra não lhe deu herança, nem sequer um espaço de um pé.
E por final, uma suficiente consolação. Ele disse: julgarei a nação da qual forem escravos. Depois disto, sairão dali e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Meu amado, Deus, quando faz uma promessa, ele nem precisaria dar nenhuma prova. Como eu gosto muito daquele texto de Efésios, quando diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança. Deus nos deu esta certeza de que nós somos dele, que pertencemos a ele, que ele virá nos buscar. Para o povo de Israel, ele fez essa promessa aqui. Ele fez a aliança da circuncisão, dizendo: vocês são o meu povo particular, meu povo, propriedade exclusiva. Eu escolhi vocês dentre todos os povos que há na face da terra. Eu escolhi para que vocês sejam meus. Olha que privilégio a nação de Israel tem. A Bíblia diz, como nós sempre citamos, que você, igreja, que você, crente, servo de Deus, você faz parte da geração eleita, da nação santa, do povo escolhido, adquirido, comprado, propriedade exclusiva do Senhor. Você faz parte deste povo. Deus deixou claro. E para comprovar que você faz parte do povo dele, de que você é dele, ele deixou o Espírito Santo na tua vida. Vamos ler a palavra do Senhor? Atos capítulo 7, do 8 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Vou convidar a nossa irmã Tânia para fazer a leitura do primeiro tópico da nossa lição. Graça e paz. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto. Estevão faz a transição de Abraão para José. Notamos imediatamente que, se a Mesopotâmia foi o contexto surpreendente no qual Deus apareceu a Abraão, o Egito foi o cenário igualmente surpreendente em que Deus lidou com José. Apesar de José ser estrangeiro e escravo no Egito, Deus estava com ele para livrá-lo de todas as suas aflições. José deixou a cadeia para ser governador do Egito. Deus estava não apenas com José, mas também com toda a sua família, pois ele o salvou da morte durante grande fome. O cenário dessa libertação divina também foi o Egito e não Canaã. Estevão colocou mais uma pedra no alicerce de sua argumentação, derrubando a falácia das infundadas teses de seus juízes. Que Deus abençoe vocês na compreensão. A Mesopotâmia foi o lugar onde Deus apareceu a Abraão. E agora o Egito foi o local surpreendente onde Deus lidou com José, que apesar de ser estrangeiro e escravo, ele foi usado por Deus para salvar o seu povo. Vamos fazer um flashback, uma retrospectiva? Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 37. Vamos lá? Abriu? Muito bem, acompanha aí.
Nesse flashback, nós vamos ver que José ele tinha 17 anos, estava cuidando do rebanho do seu pai, ou seja, das ovelhas do seu pai, e ele era muito amado por Jacó, por ser filho de Raquel, a mulher que Jacó mais amava e por quem ele trabalhou 14 anos, não é brincadeira. José ele foi invejado pelos seus irmãos, foi odiado, foi vendido como mercadoria barata para os ismaelitas. Você sabe por quantas moedas José foi vendido? Quantas moedas de prata? Você sabe aí, neta? Você, Leusa? E você, Tânia? Fala aí, Lucinha. Theo. Cadê Neres? Então, José foi vendido por 20 moedas de prata. E lá no Egito, por ele não pecar contra o seu Deus, ele foi acusado pela sua patroa de tentativa de estupro. Com isso, ele foi encarcerado injustamente. No entanto, esse desastre de José foi convertido em triunfo, porque Deus, no tempo oportuno, no tempo certo, ele fez José sair da prisão para ser governador. E nós temos algumas lições aqui a aprender na vida de José. Primeiro, Deus só chama ocupados. Isso aconteceu com José, com Davi, com Moisés, com Gideão. Então, se alguém estiver desocupado sem fazer nada, não pense que Deus vai chamar não para uma grande obra. Deus só chama aqueles que estão engajados, trabalhando em alguma obra, em algum ofício. Então fica essa dica aí para nós. Seja você um trabalhador na seara de Deus. Outra coisa é que os que agradam a Deus, geralmente eles são odiados, invejados pelos que não estão agradando ao Senhor. Uma terceira lição que eu aprendo aqui é que ser vendido para os ismaelitas e levado para o Egito foi tudo permissão de Deus, para cumprir o propósito de Deus, que era preservar o seu povo, o povo hebreu, da grande fome que viria sobre a terra, sobre o Egito antigo. Então tudo tem um propósito. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E José foi preparado por Deus para esse momento tão importante durante 13 anos. José foi chamado pelo faraó de Zafenate-Paneia, que significa o Salvador do mundo. Então, meus amados, Deus sempre transforma o mal em bem para o seu povo, para a vida dos seus servos. Nada acontece por acaso na vida de um servo de Deus. Deus permite que os seus servos passem por vales, por desertos, por fornalhas, por covas, mas Ele sempre está conosco. Deus sempre nos exalta, Ele sempre mostra que o grande eu sou está conosco, que Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos e nos usa nesse tempo, nessas provações, como vale de bênçãos, como vaso de bênçãos. Deus transforma o mal em bem para a glória do seu nome. Você pode notar que em Gênesis 50, 20, José falou isso para os irmãos dele. Ele disse, vocês bem que intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem para preservar o nosso povo como hoje se vê. Então, meus amados, Jesus, deixa claro na sua palavra, Deus deixa claro na sua palavra, que José cumpriu a agenda de Deus, do propósito de Deus. Mesmo que ele estivesse ainda numa terra estranha, José cumpriu a agenda de Deus de uma maneira incomum, inusitada, estranha para muitos. Mas quantas semelhanças você pode notar entre José e entre Jesus? Porque José é o exemplo mais próximo do tipo de Cristo que nós encontramos na Bíblia. Muitas semelhanças existem entre José e Jesus. E eu quero trazer algumas aqui para você poder ver. Por exemplo, Jesus foi amado pelo seu pai, assim como José. Foi invejado pelos seus irmãos, os judeus, assim como José. Foi vendido por moedas de prata. Aqui só tem um detalhe. José foi vendido por 20 moedas de prata e Jesus foi traído, foi vendido por 30 moedas de prata. José desceu ao Egito em tempos de prova, como está lá nesse texto de Gênesis.
E Jesus, ele também foi ao Egito em tempos de prova. Isso já está registrado em Mateus, capítulo 2, do 13 ao 15. Jesus e José foram perseguidos injustamente. Ambos foram abandonados pelos amigos. José pelo copeiro e Jesus pelos seus discípulos. Ambos foram exaltados após a aflição. Jesus ressuscitou, venceu a morte. José saiu da prisão como escravo para ser o governador do Egito. E ambos foram chamados de Salvador do seu povo. José, chamado de Zafenate Paneia, Salvador do mundo, e Jesus, chamado de o Salvador do mundo, também na profecia que o anjo fez. Então Deus, em tudo isso nós vemos que a presença de Deus em nossa vida faz toda a diferença. Quando Deus não livra algum de nós no problema, Ele passa conosco nos problemas, nas aflições, e Ele nos exalta no tempo certo. Deus nos dá poder para triunfar sobre os problemas, sobre as injustiças. No caso de José, José perdoou todos os seus irmãos e se tornou um instrumento de libertação de um povo. Se há uma coisa que nós devemos praticar hoje, mais do que nunca, ou constantemente, é o perdão. José perdoou os seus irmãos de tudo aquilo que eles haviam feito. E quando nós perdoamos, nós nos tornamos imitadores de Deus. Porque Jesus também perdoou aqueles que o ultrajaram, aqueles que o acusaram, aqueles que fizeram mal a ele. Ele disse para o Senhor, para o Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu sei que o perdão é algo que a gente precisa estar trabalhando muito na nossa vida. É difícil perdoar, mas é isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós venhamos perdoar aqueles que nos ofendem, como Deus nos perdoou em Cristo. Então, que nessa primeira aula aprendamos aqui que Estevão, em sua defesa, ele traz um relato histórico, uma retrospectiva da história de Israel. E hoje nós definimos apenas o primeiro ponto, a respeito dos patriarcas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você se regozije na certeza de que você é de Deus, que você tem a marca da promessa e que Deus vai falar muito com você. Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Estuda, hein? Capítulo 7 de Atos.